da tua vida já tava lendo algum livro hot e tu ficou tão preso na leitura que tu não percebeu que o tempo tinha passado? Se a resposta for sim, a primeira coisa que eu queria fazer é te chamar de safado. Um lugar que eu queria te dizer que não é só porque tu ficou muito viciado nessa leitura. Tem uma pesquisa científica explicando isso. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim aqui inspirada em um comentário que eu vi no meu vídeo intitulado Se o seu namorado não lê, termine com ele. A pessoa comentou que não adianta a gente ler muito, mas ler aqueles livros que são tipo A Mangueira do Bombeiro. Eu lembrei que há um tempo atrás teve uma micro polêmica no TikTok, e com polêmica eu quero dizer que eu só vi muitos vídeos desse tipo. As pessoas falavam que os livros hot equivaliam a vídeos de conteúdo adulto, que eu não vou falar o nome aqui porque eu não quero que esse vídeo caia, para mulheres. E daí, voltando um pouco nesses vídeos, eu vi um que trazia um artigo científico falando sobre essa questão de livros eróticos, eles serem muito viciantes. Fui atrás da pesquisa, li o artigo e vim trazer o vídeo pra vocês agora, porque eu sou muito mais que um rostinho bonito. Eu também trago cultura e ciência pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o artigo, caso vocês queiram ler, fazer uma leitura mais aprofundada. Mas os pesquisadores da França e da Finlândia, eles fizeram um estudo pra ver como o nosso cérebro reage quando a gente lê livros de tipos diferentes, mais focado em livros eróticos e em livros de terror. O de terror não chamou tanta atenção das pessoas do TikTok quanto os eróticos, né? E esses pesquisadores queriam mais especificamente como o nosso cérebro reagia a histórias emocionantes, o erotismo e o horror que levam, né, nossas emoções assim ao extremo, do que histórias neutras, que não tem tantas coisas que fazem a gente se cagar de medo. Os resultados acabaram revelando coisas sobre atenção, memória e imersão, provando que existe sim uma explicação científica do porquê a gente fica imersos nas histórias, e eu achei isso fascinante e quis trazer pra cá. Os pesquisadores partiram de uma ideia bem simples. Eles separaram como a gente está constantemente cercados de histórias emocionantes, seja em livros, podcasts ou até nas redes sociais. Mas, mesmo assim, existiam poucos estudos sobre como o nosso cérebro reage a isso. E eles chamaram isso de engajamento cognitivo, que é basicamente o quão conectado a gente tá com aquela experiência emocionante. E quando a gente tá imerso em uma história, nossa atenção e memória fica voltada para aquele universo cognitivo, que é o que a gente chama de, meu Deus, entrei no livro de cabeça. E os pesquisadores queriam descobrir quais emoções causam isso na gente. Então eles escolheram 3 tipos de textos para analisar: histórias neutras, histórias eróticas e histórias de terror. E eles fizeram 2 experimentos. Então, no primeiro, as pessoas escutavam as histórias e no segundo, elas liam. E algumas coisas foram monitoradas durante essa pesquisa, como os movimentos de cabeça, a velocidade de leitura e memória e níveis de excitação emocional. Porque tinha teoria de que quanto mais envolvidos a gente está na história, menos movimentos a gente faz. Então, primeiro, eles fizeram um movimento com os audiobooks. E eles botaram 41 pessoas para escutar as histórias de terror, de erotismo e as histórias neutras. Então, enquanto o pessoal estava escutando, Enquanto o pessoal escutava, os pesquisadores ficavam monitorando esses quesitos nas pessoas. E, inclusive, tinha sensores ali para analisar o movimento das cabeças. O terror e o erotismo, eles provocavam muito mais emoção do que os textos neutros. O próprio nome já diz, textos neutros, né? As pessoas, elas ficavam mais envolvidas enquanto elas escutavam aquilo, como se elas estivessem sendo transportadas para aquele universo. Só que veio uma surpresa aí. Quando foram analisar os movimentos de cabeça, perceberam que somente as histórias eróticas faziam as pessoas se movimentarem menos. O que não aconteceu com o livro de terror. Apesar de ser emocionalmente intenso, as pessoas, elas acabavam mexendo a cabeça ali normal. Pode estar ali ativo emocionalmente, mas não foi absorvido pela história. Aí veio o experimento em que as pessoas, elas leram esses textos, o mesmo que foi escutado antes. Só que teve mais um fator ali a ser observado: a capacidade das pessoas lembrarem do que elas leram. E mais uma vez, os textos neutros ficaram para trás. O terror e o erotismo, eles fizeram as pessoas se engajarem mais com a história. Teve mais engajamento cognitivo. Só que teve uma outra surpresa. As histórias de terror, elas eram lidas mais devagar, mas as pessoas lembravam delas com mais facilidade, porque nós somos naturalmente mais sensíveis a estímulos negativos, que explica que coisas ruins chamam mais nossa atenção do que coisas boas. E aparentemente, livros de terror e cenas assustadoras também ficam mais na nossa cabeça. E daí vem a parte mais curiosa e,
envolvendo histórias eróticas, que foi o porquê eu fui atrás desse estudo. Quando foi analisado o movimento de cabeça durante a leitura, descobriram a mesma coisa do experimento anterior, que as pessoas se movimentavam menos lendo histórias eróticas. Ou seja, teve ali um maior engajamento sustentado, o que sugeriu que existem dois tipos de atenção: a atenção momentânea e a atenção mais contínua. Então, o cérebro, quando está lendo algum livro de terror, escutando audiobook, ele costuma ficar mais vigilante, mais atento, fica processando o perigo o tempo todo, e faria parte da nossa atenção momentânea. Já o erotismo teria uma atenção mais contínua, como se o leitor estivesse entrando de fato naquele mundo e esquecendo todo o resto. Outra descoberta também é que a experiência de ouvir e ler parece ter surtido efeitos muito parecidos. Elas provocaram mais envolvimento nas duas etapas, nas duas modalidades de pesquisa do que as histórias neutras. E a gente sabe que existe uma certa rivalidade entre livros físicos e audiobooks. Mas esse estudo provou que esses dois formatos resultam em coisas muito parecidas. Porque quando as pessoas escutavam a história, não teve ali uma grande diferença no quesito de o quanto elas se lembravam depois. Inclusive, isso talvez ajude a explicar por que alguns gêneros de leitura têm fãs tão, assim, emocionados, tipo de romance, de hot. Vamos ser honestos aqui, tá? Se não fosse esses mecanismos do nosso cérebro, quem teria lido livros extremamente hypados no TikTok que fazem todo mundo chorar copiosamente? A gente pode concluir com esse estudo de que as histórias não são só um entretenimento, elas modificam a forma como o nosso cérebro funciona, nem que seja só naquele período. E eu acho isso interessantíssimo. Então, quando alguém fala, nossa, eu entrei de cabeça no livro, percebi que o tempo tinha passado, que eu tinha lido 50 páginas, é muito mais do que a pessoa estava só lendo um livro viciante. O cérebro dela realmente fez isso acontecer. Esse vídeo, ele saiu um pouco ali do foco de, meu Deus, a gente não deve ler só livros hot. Sinceramente, eu ainda sempre vou preferir que uma pessoa ela esteja lendo algo do que ela não esteja lendo nada. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito fascinada quando eu encontrei esse estudo. Eu acho incrível como a nossa mente funciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo!